Boa noite, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um arcano, o arcano da Lua. E é um arcano que fala muito sobre o aspecto, as questões emocionais, tá? Eu separei duas cartinhas aqui para vocês, de lei, né? Tarô de Marcélia e o Rider-Waite, tá? Vou colocar pertinho aqui. Marcélia é sempre mais colorido, com as figuras com um risco mais esse aqui é mais bem desenhado, esse aqui é mais uma coisa mais artesanal, mas é uma carta que tem muito significado e a gente vai ver alguns deles, tá? Acabei de ver que a minha bateria aqui tá apitando. Deixa eu colocar o meu carregador, só um golinho. O bom é que é ao vivo, né? Aí pega tudo. Pronto. 5%. Então vamos recomeçar? Boa noite, tudo bem? Então a gente vai falar do arcano da Lua hoje, tá? A Lua é uma carta que pode trazer muitas influências do passado à tona. Justamente porque ela lida muito com questões emocionais, ok? Se a gente observar aqui essa cartinha de Marcélia, ela tem aqui um tanque ou uma piscina, alguma coisa que delimita o espaço desse lagostim aqui, né? E esse lagostim que deveria traçar esse caminho emocional, na verdade, ele não está indo para frente, porque um lagostim ele anda para trás. Então, por isso que é o retorno a algumas emoções passadas. É alguma coisa que você vai ter que resolver hoje, no seu presente, alguma situação que ocorreu lá atrás. Coisas da primeira infância, da adolescência, alguns traumas, algumas dores, enfim, são coisas que a gente tem que aprender a lidar. Quando vem, a gente precisa resolver, solucionar, tá? Esses dois animais aqui é um lobo e um cachorro. Um simbolizando os aspectos de luz e o outro mais de sombra, um falando sobre a bondade, a pureza, a inocência, e o outro falando mais sobre a questão dos instintos, da nossa coisa animalesca que todo mundo tem dentro de si, né? E sobre esses dois animais, qual que é o mais importante na sua vida? Sempre vai ser mais importante aquele que você mais alimenta. Então, se você é uma pessoa muito pessimista, uma pessoa muito que vê as coisas muito de um lado negativo, você vai estar alimentando mais o seu lado instintivo, né? E o contrário também é verdadeiro, tá? Deixa eu ver se já chegou alguém aqui. Boa noite. Só Dudu, por enquanto. Eu estou fazendo a live muito tarde, né? Mas é porque não dá conta de fazer antes, tá? Então, a face da Lua, que é essa caretinha aqui, a face da Lua, ela tá ao contrário, né? Simboliza que tá olhando pro passado, ao contrário não, à esquerda, tá olhando para trás, né? E durante esse caminho aqui que você precisa percorrer, tem essas duas torres. Na verdade, a Lua vem depois da torre, né? E a torre é quando a gente passa algum perrengue, alguma situação angustiante. Quer dizer, você sempre vai ter alguma coisa para resolver. E aqui a sua torre está relacionada à questão emocional, tá? Então, a torre da direita, ela está mais aberta e mais iluminada. E a torre, a torre da esquerda, aqui, ela está mais aberta e mais iluminada. E a outra torre, ela está mais sombria, mais fechadinha, né? E isso aí, juntamente com os cachorros, que um dos cachorrinhos está com o rabo para baixo e o outro está com o rabinho em pé. Isso simboliza que você está dando mais valor às coisas que aconteceram no seu passado do que as coisas que estão acontecendo no seu presente. A Lua é uma carta que está instintivamente relacionada a sonhos. Vocês já ouviram falar aquela expressão, vive no mundo da Lua?
uma pessoa que sonha demais, que, sabe, é muito utópica, fica pensando muito em coisas difíceis até de conseguir, é uma pessoa que sofre muito, porque tem poucas realizações na sua vida. A Lua é um arcano que realiza, sim, mas é um arcano que fala de muita insegurança, de muita inconstância. Também pudera. A Lua tem fases, a Lua tem ciclos, e a Lua influencia nas nossas vidas desde que o mundo é mundo, né? Nosso corpo é 70% água, e quando a gente, na Lua cheia, as nossas emoções elas ficam mais sobressalentes, as pessoas ficam mais nervosas, mais agressivas. Por isso que é bom você sempre evitar discussões nesse período de lua cheia, tá? Espera a lua minguante, que daí já acaba com o perrengue, ok? Então, quando esse arcano aparece numa jogada, uma coisa que você deve observar é que talvez você deva dar um passo para trás antes de prosseguir com alguma coisa. É hora de você analisar a coisa com outros olhos também, tá? E se você ficar reprimindo muito sentimentos de dor, de culpa, de medo, não é muito legal. É melhor sentir logo a coisa, mas sentir no sentido de eu vou sentir até esvaziar esse sentimento do meu ser, tá bom? Agora vamos falar diretamente das coisas práticas, o que esse arcano pode interferir numa leitura de tarô. Os aspectos positivos da Lua, que a gente tanto pode chamar de lado luz ou aspecto positivo, personalidade normal, fala de boa memória, de uma pessoa muito sensível, fala de alguém com muita imaginação, com um quesinho, uma pitada de melancolia, muito emotivo, né? Porque tudo que tem água no tarô está relacionado à emoção, tá? Mas também fala de uma pessoa muito inconstante, muito sugestionável, né? Com as ideias muito sugestionadas. Às vezes ela pensa uma coisa, alguém fala outra coisa, ela fala, olha, mas agora eu estou pensando desse outro jeito. Uma pessoa um pouco confusa também, tá? E no aspecto negativo, ou lado sombra, ou personalidade alterada, aí a pessoa já fica mais desequilibrada, né? Aí pode ficar um pouco fanática por misticismo, muito supersticiosa, se torna alguém em que não dá para confiar muito, alguém que pode trair, né? Uma maníaca ou um maníaco, alguém muito baixo astral, que acaba passando muitas coisas negativas para as outras pessoas, né? E alguém que tem muito medo do desconhecido, que gosta de trabalhar muito no aspecto de eu só caminho onde eu tenho segurança. Aí fica difícil, né? Ok? As situações que esse arcano aparece numa leitura são situações onde pode sugerir uma certa mediunidade do consulente, né? Onde ele precisa trabalhar essa mediunidade, ou pelo menos identificar isso. Ilusão, se você sai essa carta e fala assim, fulano gosta de mim, é uma coisa que não dá para garantir, porque não é uma coisa segura, né? A pessoa certamente está encantada por você, porque a Lua tem os seus encantos, né? A Lua é a carta dos enamorados, sim, das pessoas apaixonadas. Os apaixonados não curtem. Quantas músicas não foram feitas sob a luz do luar, simbolizando que é a lua dos amantes, dos apaixonados, mas também fala de uma inconstância, de uma coisa muito insegura. Você não sabe realmente onde você está pisando, tá? Então pode falar de situações relacionadas a líquidos, à noite, à madrugada. Mas Flávia, de que adianta eu saber isso no tarô? Olha, dependendo da pergunta, isso pode ser completamente funcional para você, né? Se você pergunta, vou dar um exemplo raso aqui, tá? Que horas que eu perdi a minha carteira? Vamos supor. E coloca lá o arcano, sai a lua. Olha,
perdeu de noite, de madrugada, né? Essa carteira sumiu de noite, de madrugada. Então, essas informações são importantes você saber. Você não precisa decorar tudo, mas é importante que você tenha conhecimento disso sim, tá? É um arcano que fala muito sobre instinto, né? Sobre inconsciente, aquilo que está dentro de você e que você ainda não tem acesso, tá? Uma certa apatia, muita incerteza e muita fecundação. Como assim? Fecundação fisiológica mesmo, né? De poder engravidar e fecundação dos seus projetos, fecundação dos seus planos, fecundação das coisas que você está aí buscando saber no tarô, tá? Na questão da saúde, a Lua fala de alguns aspectos mais delicados, né? A Lua pode falar de psicopatia, de histeria, de surto, de pânico, de depressão, de hidrofobia, de fobias em geral, porque a pessoa é muito medrosa, né? Pode falar de tumores, de cistos, de problemas de gestação, tá? De loucura, né? Então, e também relacionado a drogas, a uso de narcóticos, tá? Tudo isso dependendo da pergunta que você faz, porque no tarô é sempre mais importante a pergunta do que a resposta. Tem muita gente que faz uma pergunta e faz tão rapidamente que nem lembra como formulou a pergunta. Isso é extremamente importante, porque dependendo de como você pergunta, vem a resposta, tá? Deixa eu ver aqui mais. Então, a carta da Lua, ela tem uma ligação muito forte com ciclos, né? Com as marés, com a Lua crescente, Lua minguante. Então, ela fala de fases. Isso dá esse aspecto de inconstância da Lua. Não é uma coisa que está sempre dessa forma. Isso se alterna, tá? Então, na profissão, a Lua pode falar de pescador, de psiquiatria, ginecologista, anestesista, profissões noturnas, porque são pessoas que funcionam melhor à noite, que tem mais, o cérebro fica mais ativo durante a noite. Tem pessoas que funcionam mais de dia e tem pessoas que funcionam mais à noite, tá? Trabalhos que mexem com o inconsciente coletivo, trabalhos relacionados a tudo que é místico, inclusive a cartomancia, né? Então, tudo que tiver relacionado à noite, ao corpo humano no sentido de ginecologista, tá? Então, e na saúde, esses distúrbios emocionais são todos relacionados ao aspecto mental, né? Vocês observarem a loucura, ao pânico, a fobia, é muito interessante a gente perceber esse ponto, tá bom? Quando sai o arcano da Lua, a gente, se você vai tirar para você, por exemplo, quando eu tiro para mim e sai o arcano da Lua, o que eu não estou enxergando, né? Porque aparentemente tem alguma coisa oculta ali. O que eu não estou enxergando, ou do que eu tenho medo, né? Porque são situações que a gente precisa resolver em algum assunto, tá? Se a Lua sai para uma carta conselho, por exemplo, né? É hora de você resolver alguns problemas emocionais, é hora de você de repente se encantar mais com as coisas, deixar, sabe, um pouco da rabugice de lado, do saudosismo e vivenciar um pouco mais o seu presente. Cuidado, se você sonha demais, desce um pouco dessa utopia, desse sonho e vamos viver um pouco a realidade também, tá? Tem gente que vive no mundo da Lua, de verdade, alienado, aluado. Vocês já ouviram essa expressão? Aluado, fulano é aluado. É o quê? Uma pessoa que não vive muito a realidade, tá? Deixa eu ver se tem perguntinhas. Hoje não tem muitas pessoas,
porque eu fiz muito tarde, então não vai ter perguntinhas. Então, sobre o aspecto da Lua, vocês precisam perceber e gravar, né? Entender que está relacionado ao inconsciente, está relacionado ao misticismo, ao encantamento. Se faz uma pergunta sobre magia, a Lua está relacionada ao encantamento, à magia, na espiritualidade, ela fala desse aspecto de que pode sim ter alguma coisa relacionada a isso, tá? Então é um arcano muito rico que a gente precisa pegar nas entrelinhas esses pormenores, né? Mas tudo que é emocional, a pessoa tem que resolver dentro dela. Os problemas não estão tão para fora, tão visíveis, matéria. A coisa está mais introspectiva do que na matéria, do que propriamente dito pronto, né? A pessoa que tem medo, muito medo. Eu, por exemplo, tenho medo de viajar, né? Isso quer dizer que toda vez que eu for fazer uma viagem, que eu tiver que fazer uma viagem, vai acontecer um acidente? Não, é uma coisa da minha cabeça, né? Que inclusive eu preciso trabalhar, né? Mas e tem gente que tem medos diferentes, né? Aqui em casa tem gente que tem medo de aranha, tem gente que tem medo de barata, eu tenho medo de viajar, cada um com a sua pira. Mas a gente precisa ter um pontinho de equilíbrio, porque tudo que excede, tudo que é excesso, sai fora do padrão, da normalidade e acaba dificultando a nossa vida, tá bom? Beijo grande e até semana que vem.